E aí galera, aqui é o David. Grandes descobertas sobre o passado surgem de todas as formas e tamanhos, sendo que qualquer um pode encontrá-las inesperadamente ou não. Mesmo que algum artefato arqueológico possa estar nesse momento, mesmo enterrado no seu quintal, poucas coisas ficam escondidas para sempre. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar alguns dos artefatos arqueológicos que podem ser os maiores mistérios da antiguidade. O Homo heidelbergensis. Traçar as origens da raça humana é um trabalho realmente muito difícil, mas parece que de tempos em tempos os cientistas fazem alguns avanços. E segundo estudos, há meio milhão de anos atrás existia uma raça conhecida como Homo heidelbergensis, que foram encontrados na área hoje conhecida como West Sussex, que fica lá na Inglaterra. Acredita-se que eles tenham sido ancestrais dos Neandertais, ou até mesmo do Homo sapiens. Até agora não temos muitas informações sobre o seu modo de viver e outras características, apenas que eles possivelmente foram os primeiros bípedes a fabricarem ferramentas. Quando os arqueólogos escavaram a área durante a década de 80, descobriram não apenas ossos dos nossos ancestrais em potencial, mas também ferramentas feitas a partir de ossos de cavalo, que nos fornecem aí a evidência clara de que uma carnificina primitiva correu ao redor deste animal. Os ossos foram moldados e transformados em facas, e há tantas ferramentas feitas a partir dos restos mortais de um só animal que isso sugere que possivelmente o trabalho não foi feito por uma só pessoa, mas sim por um grupo de mais ou menos aí 8 pessoas. Será que é assim que se deu o início da socialização humana? Bom, não sabemos, mas fica aí a dúvida. A Pedra Druida. Muita gente sugere que a Pedra Druida no Reino Unido tenha sido moldada por mãos humanas, mas mesmo que isto seja praticamente improvável, não há nada como negar que ela foi cortada ao meio, e que isso sim possa ser de responsabilidade de seres humanos. A formação natural está no meio de uma terra agrícola, onde não existiam outras pedras naturais significativas próximas, de modo que os pesquisadores não sabiam como ela poderia ter ido parar naquele local. Muitas pessoas creem que a pedra seja um antigo altar druídico, mesmo que não existam muitas evidências para apoiar esta ideia. Algo que possa ser significativo para apoiar esta teoria é o fato de que a passagem entre a pedra se alinha vagamente com a posição do Sol durante o nascer do mesmo durante as manhãs do mês de maio. Uma das lendas da região conta que as pessoas doentes atravessavam a passagem e assim saíam de lá curadas de qualquer doença, levando assim a suspeita de que a formação provavelmente tenha sido moldada e adaptada para que fosse um monumento pagão, mesmo que isso ainda não possa ser provado. Relíquias de Batalha de Visby. No ano de 1361, um exército de dinamarqueses embarcou em um de seus barcos e zarpou em direção de Visby, na então independente ilha de Gotlândia, que hoje pertence ao território sueco. Os habitantes locais, no entanto, já estavam aí preparados para a chegada dos invasores e já haviam inclusive se armado para a chegada deles. O exército dinamarquês, com os seus soldados e altamente treinados e também mercenários, derrotou facilmente os locais, entrando para a história como um conflito brutal que hoje conhecemos como a Batalha de Visby. Mesmo depois de quase 700 anos do conflito, as cicatrizes dessa batalha ainda permanecem, podendo-se encontrar diversas lanças, facas e outros armamentos por lá deixados que foram espalhados pelo campo de batalha. Artefatos foram encontrados até o ano de 1905, o que levou a uma rápida corrida arqueológica naquela região, antes que o Museu de Gotland tomasse posse daquelas relíquias e as colocasse em exibição pública permanentemente. Os artefatos incrivelmente bem preservados atraem milhares e milhares de visitantes todos os anos, e pode ser considerada a mais bem preservada coleção de objetos medievais. A coleção de Gordon Taylor. Um professor britânico chamado de Gordon Taylor notou um pedaço de osso em um campo na Inglaterra certa vez. O homem era um arqueólogo nato e sabia que onde havia um osso haviam grandes chances de também existirem outros tesouros, e assim dedicou 17 inteiros anos de sua vida a cavar aquela região, em busca aí do máximo de artefatos que ele pudesse encontrar. Quando ele concluiu seu trabalho, ele encontrou sozinho cerca de 250 itens, incluindo até mesmo pontas de lanças e também joias, com cerca de 1000 anos de idade. O homem também se deparou com um crânio humano que acabou se mostrando um enigma, já que, segundo estimativas, possui uma idade muito discrepante em comparação com os outros objetos. Uma das coisas que mais interessa aos historiadores são os pingentes marcados com as características únicas, que vêm do antigo alfabeto tectônico, e podem ser aí capazes de nos ensinar algo sobre a história das antigas ilhas britânicas. Gordon acabou falecendo aos 88 anos em 2017, por causas naturais, e sua família decidiu então vender sua coleção.
Poseidon. Em maio de 2020, a sua coleção foi a leilão, rendendo um valor de $500 mil. Joias de Júpiter, deus do clima. Enquanto ainda estamos no tema de joias antigas, vamos falar sobre uma vasta coleção descoberta do Templo de Júpiter da Alicane, que fica aí na antiga cidade de Delice, na Turquia. Júpiter é o rei dos deuses e grande protetor de Roma, ainda considerado o deus do céu, da chuva, da luz e também do raio, segundo a mitologia romana. Por conta disso, é muito provável que esta coleção de mais de 600 amuletos tenha sido deixada como tributo à divindade, na esperança aí de que ele os trouxesse condições favoráveis para as colheitas durante o tempo em que aquele povo esteve naquela região. Os artefatos variam entre 2.700 e 2.400 anos de idade. A maior parte deles é feita de vidro, embora também existam alguns exemplos feitos de quartzo ou mesmo as pedras mais comuns. Pequenos orifícios perfurados em alguns dos objetos sugerem que eles podem ter sido usados ao redor dos pescoços, unidos com barbantes. Além disso, também se relacionam com a identidade do usuário, já que alguns deles possuem cena de animais e outras pessoas que são retratadas nos amuletos. Os falos de 6.000 anos de idade. Hoje em dia, a representação de órgãos genitais é considerada muitas vezes ofensiva, mas durante a antiguidade, muitas civilizações faziam culto a essas imagens, sendo que são algumas das mais antigas já encontradas no planeta. Este é um conjunto de 6 representações em formas de um órgão genital masculino esculpidas em um vidro preto de origem vulcânica, que foram descobertas por acaso por trabalhadores que escavavam uma região da Papua Nova Guiné. O Dr. Rob Torrance, do Museu Australiano, foi o primeiro especialista a se interessar nos achados e acredita que os mesmos possuem cerca de 6.000 anos de idade. O estudioso também acredita que o propósito por trás da construção desses objetos seria certamente mais cerimonial do que prático, já que elas são tão finas que, se fossem usadas para bater ou esculpir algo, com certeza se quebrariam. Ele, no entanto, não sabe dizer com certeza por quem os objetos teriam sido feitos, mas ele acredita que estes sejam provenientes de uma das civilizações mais antigas da região do Pacífico, o povo melanésio. E vocês, pessoal, têm alguma opinião sobre algum dos objetos citados aqui nesse vídeo? Deixa aqui embaixo que eu quero comentar com vocês. Diprotodonte. Bom, pessoal, este é um modelo constituído de um diprotodonte, um marsupial do tamanho de um rinoceronte, que viveu aqui na Terra há cerca de 2 milhões de anos. Cerca de 5 esqueletos dessa espécie foram encontrados na Austrália no ano de 2012, junto aos ossos de outras feras, que assombraram aí o nosso planeta no passado. No mesmo local onde foram encontrados, os especialistas também identificaram os restos mortais do Megaterra, que é um lagarto venenoso que possui cerca de 6 metros de comprimento, e também encontraram um canguru impressionante de quase 2,5 metros. E então, caso você já achava a Austrália atual com suas aranhas gigantes e espécies peculiares perigosas, imagine como era a situação por lá alguns milhares de anos atrás. Túmulos da peste negra. Quando a área ao redor de uma estação estava sendo escavada em Londres como parte de um projeto de conexão ferroviária rápida, a equipe de obras descobriu algo que literalmente os fez parar o que estavam fazendo naquele momento. Com muito terror foram encontrados cerca de 4.000 corpos de pessoas já sem vida. Acontece que no passado ali estava localizado o Hospital de Belém, que tratou também e enterrou muitas pessoas de vítimas da peste negra, a pandemia mais devastadora já registrada na história da humanidade. Cemitérios com pessoas de vítimas da peste negra são muito comuns em Londres, mas o que realmente assusta a todos é que esses cadáveres foram enterrados a apenas 2,5 metros da superfície, ou seja, muito raso. Mãos direitas. Bem pior do que encontrar um cemitério inteiro é encontrar apenas uma mão, não é mesmo? Enquanto escavavam na cidade egípcia chamada Abarte, com cerca de 3.600 anos de idade, os arqueólogos desenterraram uma única mão direita, para sermos mais específicos. Além disso, como se tudo já não fosse assustador o bastante, outras 16 mãos direitas pertencentes a homens adultos foram encontradas em um terreno ao lado do qual a primeira havia sido descoberta. O local onde as estranhas mãos foram encontradas foi no palácio que pertenceu a Calam, rei do povo Hyksos, da Ásia Oriental. Acredita-se que as mãos sejam provenientes de uma prática na qual os soldados de outros exércitos derrotados teriam que ter suas mãos direitas cortadas, pois estas seriam levadas até o rei e trocadas por uma quantia de ouro. Mesmo que nos pareça muito horripilante, este processo era visto como uma forma simbólica, erradicando assim um exército inimigo para sempre. Guerra Química. Uma equipe de arqueólogos estava vasculhando o antigo campo de batalha sírio, que serviu de pano de fundo para o confronto entre romanos e persas, por volta aí do ano 256 d.C., e acabaram encontrando uma série de túmulos de soldados dentro de túneis. Entre eles, encontraram que viu a morte com uma posição um tanto quanto peculiar.
A posição no qual o corpo foi encontrado sugere que ele veio a falecer segurando seu peito, e que deixou muita gente muito intrigada. De acordo com os registros históricos daquela região, os romanos estavam tentando escapar, quando ouviram seus inimigos cavando e decidiram fazer algo a respeito. No entanto, os persas estavam prontos, e quando os romanos tentaram adentrar nos túneis, foram surpreendidos com uma mistura de betume e enxofre, que, acionados com fogo, já preparados pelo exército persa, formaram um gás sulfuroso que formou um ácido nos pulmões, tirando a vida ali de todos aqueles que o inalaram. Os esqueletos abraçados. No dia 13 de fevereiro de 2015, exatamente um dia depois do dia de São Valentim, conhecido por ser um marco do Dia dos Namorados em diversos países, o Ministério da Cultura da Grécia anunciou que havia descoberto restos mortais de um casal, que morreram ali abraçados. Bom, as análises mostram que os restos mortais tinham cerca de 6.000 anos de idade, e que além dos dois, um bebê e um feto foram encontrados junto àqueles dois. Os especialistas não sabem dizer se a família faleceu na posição em que foi encontrada, ou se alguém colocou desse jeito, ou ainda se algum deles ficou por último e moldou seus amados posteriormente. E então, me conta aí o que vocês acharam sobre isso. É realmente macabro ou fofo pensar que essa família poderia ter ficado assim junta pelo resto da eternidade? Deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo com vocês. Espécie rara. Uma equipe de arqueólogos estava fazendo seu trabalho em uma caverna na Nova Zelândia, quando se depararam com uma nova caverna mais funda dentro da que já estavam. Dentro dessa caverna, os especialistas descobriram uma garra de uma criatura que muito provavelmente viveu na região montanhosa há cerca de algumas centenas de anos, já que eles não conseguiram combiná-la com nenhuma outra espécie que já conhecemos hoje em dia. Não sabemos como essa garra acabou saindo do corpo deste animal, mas com certeza não foi algo nada tranquilo. E análises posteriores acabaram mostrando que o animal dono dessa raça já está morto há provavelmente mais de 3.000 anos. Ou seja, não temos com o que nos preocupar. O fato de ele ainda parecer fresco, mesmo após tantos anos, se deve às boas condições às quais este animal se conservou ao longo dos anos. Acredita-se que algumas espécimes conseguem ter chegado a impressionantes 5 metros de altura, já que este encontrado possuía aí cerca de 3 metros, um tamanho moderado segundo os especialistas, tá? O cientista japonês Yasuyuki Hirota tirou o DNA contido nas garras do animal e tem fortes esperanças de conseguir reproduzi-lo no embrião de uma galinha, já que ele acredita que este possa ser parente mais próximo da espécie que foi encontrada. Até agora, não temos mais atualizações sobre este arriscado plano do cientista japonês, e nem conseguimos saber a posição da comunidade científica sobre isso, e geralmente se representa uma importante fase dos processos de clonagem de algumas espécies. Ao redor do mundo, alguns outros experimentos também estão sendo desenvolvidos por outros cientistas com outras espécies, mas infelizmente ou não, ainda não temos nenhuma espécie que por meio da tecnologia científica pôde voltar à sua vida da sua extinção de milhões de anos. Então é isso, galera, esse foi mais um vídeo aqui do canal pra vocês. Deixe o seu like nesse vídeo, pois como eu falei, é muito importante pro crescimento aqui do canal. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, pois realmente também é importante. Clica aqui no botão de se inscrever aqui embaixo. Até o próximo vídeo, galera aqui do canal Universo Curioso.